Olá, sejam bem-vindos ao curso Estratégias para Edificações de Baixo Carbono. Vamos começar pelo módulo 1, Contextualização. O nosso roteiro será o seguinte: primeiro vamos falar dos conceitos, depois das mudanças climáticas versus emissões de gases de efeito estufa, as emissões e fontes de gás de efeito estufa por setor e na construção civil, o papel do arquiteto e ao final de cada módulo a gente vai ter reflexões. Vamos iniciar então pelos conceitos. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural. Os raios do Sol chegam até a Terra e passam por essas camadas, da superfície terrestre e ficam retidos como se fosse um colchão, para que ele não volte para o espaço. Esse colchão ele mantém o calor necessário para que a gente desenvolva atividades na Terra, de vida inclusive, sobrevivência na Terra. Esse gás de efeito estufa, que ele é natural, ele é capturado pelas árvores, que fazem a fotossíntese. Então, quando existe um equilíbrio de produção de gases e captura desses gases, não há problema. O que é danoso, para nós, para a sociedade, é quando existe esse desequilíbrio, isto é, a gente produz mais gases do que captura. Então, se a gente desmata florestas, a gente está, digamos assim, perdendo esse potencial de captura, e esses gases que a gente vai produzindo cada vez mais pelas atividades humanas, eles ficam retidos nesse cobertor e fazendo com que aumente a temperatura da Terra, seja no mar, seja no ar, e isso leva então à questão dos eventos climáticos extremos. Então, a necessidade da gente entender esses gases de efeito estufa e também a importância de manter as florestas em pé. Então, a mudança climática são essas alterações que são significativas e duradouras nos padrões do clima na Terra. Não é uma mudança lenta, como acontecia nessas mudanças que já aconteceram ao longo da nossa história, que são mudanças que são muito lentas. O que a gente está vivendo hoje são mudanças drásticas e rápidas. E elas aumentam, então, por causa dessa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Bom, e com isso a gente tem visto a intensidade dos eventos acontecendo e os prejuízos que a sociedade tem enfrentado como um todo. E os gases de efeito estufa são esses gases que são emitidos pelas atividades antrópicas humanas, que provocam aquecimento global. Vocês vão ver que os gases de efeito estufa são representados por essa sigla, e também a unidade de medida dos gases de efeito estufa é em toneladas de CO2e equivalente, ou quilos de CO2e equivalente, ou toneladas de CO2 ou quilos de CO2. A gente já vai ver o que significa esse ezinho. E é importante dizer que tanto 2 quanto E, eles devem ficar um pouco abaixo. Às vezes, digamos, formatação do Canva, ele não permite, como no Word, esse sobrescrito. Então, é importante dizer que tanto 2 quanto E ficam lá embaixo, certo? Em relação à descarbonização, o que é descarbonização, então? É esse processo de redução substancial das emissões de gás de efeito estufa, em especial o dióxido de carbono, que é o CO2. Outro conceito que a gente precisa entender é a compensação de gases de efeito estufa. Compensação significa equilibrar. É como se fosse essa balança aqui. Então, eu estou emitindo gases de efeito estufa nas minhas atividades normais, Não estou falando nem de atividades industriais ou produtivas, profissionais. Estou falando no nosso dia a dia, a gente emite gases de efeito estufa. Então, essa quantidade que eu estou lançando à atmosfera, quando eu equilibro através de ações de remoção, de captura, de sequestro, eu faço um equilíbrio, eu faço a compensação. Então, se eu lanço 100 toneladas de CO2 por ano, eu vou compensar com ações de remoção, captura ou sequestro de 100. Então, eu fico no 0 a 0, fico com a balança equilibrada. Então, isso é compensação.
Como é que a gente compensa, né? Através de créditos de carbono. Existe essa compensação, entre aspas, qualitativa, né? Eu sei que a minha empresa, ou eu mesmo emito, eu vou plantar árvores. É uma atividade de sequestro de carbono. Mas quanto eu emiti e quanto eu estou sequestrando com essa árvore? Enquanto a gente não medir isso, a gente não tem noção se realmente aquilo que eu estou fazendo está surtindo efeito, né? Se eu estou lançando mais e a minha árvore está capturando muito pouco, né? Então a gente começa a colocar métricas nisso, né? E o crédito de carbono é uma métrica, ele representa 1 tonelada de CO2 equivalente que deixou de ser emitida para a atmosfera. E isso foi, digamos assim, descrito, né, no Protocolo de Quioto no final da década de 90. Então, um crédito é essa tonelada equivalente que deixou de ser emitida. E muitas pessoas têm a ideia de que projetos de crédito de carbono são projetos que são fáceis de serem executados, né? Não são projetos fáceis de serem executados. Eu recebo muitas consultas. Eu tenho uma terra, ela tem, eu posso plantar árvores, eu vou ganhar, me disseram que eu vou ganhar dinheiro, muito dinheiro, se eu fizer isso, se eu vender créditos de carbono. Então a gente precisa compreender o que é um projeto de crédito de carbono. Então, primeiro, a gente precisa ter uma terra, né, que tenha vocação para o projeto, né? Esses projetos de crédito de carbono podem ser de energia limpa, podem ser de tratamento de resíduos, pode ser de floresta, pode ser algum projeto que envolva floresta e pecuária, agrofloresta. Então, existem uma série de tipos de projeto, né? O carbono azul, que está focado na questão do uso do litoral ou de áreas perto de rios, né, e de oceano. Então, eu preciso ter uma área que tenha vocação para receber esse projeto. Então, eu identifico esse projeto potencial, depois eu vou pensar se esse projeto vai reduzir ou remover gases de efeito estufa. Uma floresta, por exemplo, ela sequestra, né? Depois eu vou elaborar um PIN, que é o Project Idea Note, que é como se fosse um esboço do projeto. Esse esboço do projeto ele é baseado em padrões, em standards, né? Como se tivesse um checklist, eu vou preenchendo esse PIN, porque ele vai me levar, digamos, a conclusões se esse projeto é viável ou não. Depois a gente vai fazer a verificação da viabilidade financeira. Também existem planilhas prontas para isso. Esses projetos de crédito de carbono são projetos de longo prazo, então a gente precisa entender ao longo de 7 anos, por exemplo, que é um ciclo de projeto de energia solar, ou 15, 30 anos, que é um projeto de floresta, como é que essa viabilidade financeira vai ocorrer ao longo desse período todo, né? Se eu verificar que existe viabilidade financeira, aí eu passo para a próxima fase, que é elaborar o PDD, né, ou a descrição do projeto, também baseado em padrões que já existem. Elaboro esse PDD. Esse PDD eu já vi documentos com até 300 páginas, dependendo da complexidade do projeto. É um projeto que vai envolver uma equipe multidisciplinar. Não se faz um projeto de crédito de carbono com uma pessoa. A gente precisa ter advogados que vão geralmente fazer os contratos, né? Então, às vezes, existe um investidor, existe uma pessoa que tem a terra, existe a pessoa que vai escrever o projeto, existe a pessoa que vai fazer todo o georreferenciamento da área. Existe a pessoa que vai fazer, por exemplo, no caso de florestas, as melhores espécies para aquela região. Então, é um grupo muito grande e que precisa ser pago antes mesmo de verificar se existe a viabilidade financeira. Lá no PIN, a gente já tem que fazer essa equipe, montar essa equipe para escrever o projeto, para fazer a viabilidade financeira, que inclusive é uma pessoa que entende disso, né? Para ver isso ao longo do tempo. E pode ser que lá no passo 4 a gente veja, não é viável
financeiramente este projeto. E não vai adiante, mas um recurso já foi alocado para chegar nesse momento e ver se tu tem condições de ir adiante ou não. Bom, lá no 5, quando eu estou no passo 5, eu já vi que tem a viabilidade, então eu escrevo o projeto, registro o projeto em plataformas reconhecidas, né? E ao registrar esse projeto nas plataformas, eles vão fazer toda a verificação para ver se esses documentos que a gente está apresentando, eles têm fundamento, né? E aí eles vão validar, verificar e certificar o projeto, e esse projeto vai ocorrer durante 5, 6, 10 anos, né? O prazo que for definido, e aí, ao longo do tempo, a gente vai requerer os créditos e vai comercializar os créditos. E ao final dessa comercialização se aposenta os créditos para que eles não sejam usados novamente em outro projeto, porque isso é uma fraude, né? Então, essa etapa toda de fazer um projeto de crédito de carbono é de 1 ano a 1 ano e meio, quando tudo corre bem, né? E um grande impasse para que isso avance é a titularidade da terra, né? A terra tem que estar com todos os documentos legais disponíveis, atualizados, e também tem que ter o recurso financeiro para que a gente possa desenvolver esse projeto. Então, é importante que vocês entendam que um projeto de crédito de carbono é um projeto complexo que exige um recurso financeiro para ver se ele é viável economicamente. E a gente vai falar de créditos, né, de carbono ao longo do nosso curso, então é preciso que vocês entendam bem a dinâmica de como isso funciona. Também é importante vocês entenderem como é que a descarbonização entra no tripé da sustentabilidade, né? Então, o processo de descarbonização, que é redução drástica dos gases de efeito estufa, ela é uma ação ambiental que tem uma interface muito forte com o econômico. Ele tem reflexos no social, mas é no econômico que também essa interface se dá de forma mais intensa. Por quê? Porque a gente vai precisar de recursos econômicos para fazer essa descarbonização num primeiro momento, que posteriormente a gente vai ter redução, né, de recursos financeiros, porque eu vou tornar isso, por exemplo, mais eficiente. Por exemplo, em questão de energia, se eu trocar a energia por uma energia limpa, eu vou fazer um investimento em painel fotovoltaico, mas ao longo do tempo isso se paga e eu tenho uma redução dos custos na conta de energia. Então, a gente vai precisar fazer investimentos para colher frutos um pouco mais adiante. Bom, aqui nós temos uma tabela que compara vários conceitos que muitas vezes as pessoas falam como se fosse sinônimo. Então, é importante que vocês, ao fazerem esse curso, se deem conta que essas palavras têm significados diferentes. E quando vocês estão conversando com uma pessoa que entende do assunto, ela vai saber que vocês estão entendendo pelo uso do termo adequado, né? Então vamos lá, vamos começar pelo carbono neutro mais à esquerda. Então, a definição do carbono neutro: compensa todas as emissões de gás de efeito estufa sem necessariamente reduzi-las. Isto é uma empresa, é uma pessoa que vive a sua vida normalmente, não tomou nenhuma medida para reduzir as emissões, e no final do ano, eu emiti 100 toneladas de CO2 equivalente no ano, eu vou lá e compro 100, o equivalente a 100 toneladas de CO2 equivalente, e eu botei na balança e ficou 0 a 0. Então, isso é o carbono neutro. Aquilo que eu lanço é igual àquilo que eu compenso. O foco, então, é na neutralização. A abordagem depende fortemente da compra de créditos de carbono. Alguém tem que estar produzindo, né, gerando créditos de carbono para eu ir lá comprar. Compensa todas as emissões, e a viabilidade atual é usado, né, por grandes empresas. Hoje em dia, as grandes empresas, em especial aquelas que têm ações na bolsa, já estão fazendo isso, mas não só essas. O outro conceito é net zero. Então, ele reduz drasticamente as emissões de gás de efeito estufa antes de compensar. Então, diferente do carbono neutro, em que eu não tenho necessariamente a obrigação de
reduzir as emissões, aqui eu já quero reduzir. Só que a gente não reduz essa emissão de um ano para o outro, a gente planeja, né, essa redução. A cada ano, 5%, 10%, dependendo da ambição da empresa, né, e de onde ela quer chegar, do net zero, né? Então, a ideia é diferente, eu vou reduzir para compensar, o foco ali, como diz, é só aquilo que é residual, aquilo que eu não consegui reduzir. A abordagem, então, prioriza as mudanças estruturais, então precisa de um planejamento, né? E a compensação é apenas uma fração, pode ser compensada, porque a outra eu estou tentando reduzir, mas eu ainda não consigo, né? E a viabilidade, né, ela é mais exigente, ela requer esse planejamento ao longo do tempo. Então, esse caminho do net zero digamos, é melhor do que o do carbono neutro, se a gente comparar um em relação ao outro. Emissões zero, né? Emissão zero não gera emissões em suas operações. Vocês vão dizer assim, isso é possível? Bom, lá no último quadradinho sobre a viabilidade, é muito difícil ao longo de toda a cadeia produtiva, ao longo de todos os processos e operações que a gente faz. Mas eu posso, por exemplo, pegar um pedaço da minha operação, e aí eu estou falando, por exemplo, de energia, né? E quando eu falo em energia, eu não falo só em eletricidade, né? A gente, quando fala em energia nesse mundo, né, de mudanças climáticas, gases de efeito estufa, a gente está falando tanto de eletricidade quanto de combustível, né? Então, por exemplo, eu posso eletrificar a minha frota. Então, ali eu sou emissão zero. Eu posso usar energia limpa, né, em relação à eletrificação da minha edificação. Então, ali eu sou energia zero. Eu não sou energia zero, eu não sou zero emissões em tudo, mas em energia eu sou. Então, vocês vejam que é difícil a gente conseguir isso em todas as operações, mas em parte delas eu posso fazer, tá? Então, ele não emite, então ele não, como é que eu vou dizer assim, não compensa, né? Então, se eu não estou emitindo, eu não preciso compensar. Aqui a gente vai usar uso exclusivo de energia ou de combustível, né? A circularidade, incluir, digamos, um resíduo como matéria-prima. E a viabilidade, como eu falei para vocês, é difícil em toda a cadeia, mas em alguns pedaços a gente consegue fazer. O carbono positivo. Aqui a empresa remove mais do que ela emite, né? Então, eu posso ter uma atividade produtiva, uma empresa que tem uma atividade produtiva está emitindo 100 toneladas de CO2, mas, por exemplo, ela tem uma área em que ela planta florestas. Então, ao longo do ano, ela emitiu 100 toneladas de CO2 equivalente, mas a floresta dela sequestrou 200 toneladas de CO2 equivalente. Então, ela tem um carbono, um saldo positivo, né, de carbono. Ela tem 100 positivo ali que ela sequestrou a mais do que ela emitiu. Então, carbono positivo diz isso. Algumas bibliografias ou reportagens, vocês vão ver isso como carbono negativo, né? Então, existe às vezes essa conotação de reportagens falarem em carbono positivo ou negativo, mas em geral é o positivo. Então, o foco é a captura ou sequestro de gases de efeito estufa. Quais são as abordagens, né? Por reflorestamento, por proteção de biomas, né, que capturam gases de efeito estufa, né, os manguezais, caatinga, floresta. Não precisa de compensação, porque eu estou capturando muito mais, né? E a viabilidade atual é difícil a nível de toda a empresa, né? Então, eu preciso de uma área grande para que eu possa sequestrar mais do que eu emito. Mas esse deveria ser o caminho, né? E o crédito de carbono, que a gente já definiu anteriormente, né, que é essa tonelada que a gente deixou de emitir para a natureza. O foco é a compensação, então vocês estão vendo que este depende deste, né? Então, a compensação do crédito de carbono, para eu ser neutro, eu vou ter que comprar crédito de carbono.
A abordagem, a compensação é por projetos, né, ou energia, o tratamento de resíduos, floresta, e a viabilidade aqui do crédito de carbono a gente tem visto em grandes empresas. Então é importante que vocês tenham esse panorama desses conceitos, para que a gente entenda, até para que vocês vejam onde eu quero chegar, como é que eu vou planejar. O ideal é que a gente chegue no carbono positivo. Como é que eu vou fazer esse caminho até lá? Qual é o ano que eu quero chegar no meu carbono positivo? O que eu posso fazer agora na minha empresa? Então, entender esses conceitos e ter ambições em relação a isso é muito importante. É uma parte, né, dessa mudança de paradigmas que a gente precisa. Um outro conceito que é importante a gente tratar é o ciclo de vida da edificação, né? Então, o ciclo de vida são as etapas que o edifício atravessa desde a sua concepção, né, até o fim da vida. Então, começa lá na extração de matéria-prima. Então, a gente tem um ciclo de vida, por exemplo, aqui do cimento, né? Então, existe a extração lá do mineral, na jazida, vai para a indústria de transformação, transforma cimento, isso é transportado até a obra que é executada, então ele tem um ciclo de vida, tem o uso, tem a manutenção, e, digamos, chegou no fim do ciclo de vida, vai ser demolido, né? E vai para um lugar que deveria, né, na economia linear, vai para o descarte, né? Na economia circular, que é o que a gente quer, ele deveria voltar como uma matéria-prima para produzir outra coisa. Então, isso é o ciclo de vida da edificação. Então, ao projetar, aí a gente deveria projetar pelo menos para 50 anos, segundo a NBR 15575 da norma de desempenho, pelo menos para 50 anos, para que a gente possa ter um ciclo de vida longo. A gente tem edificações milenares, né? A gente deveria fazer com que esse ciclo de vida não se extinguisse antes dos 50 anos, porque a gente não tem matéria-prima para fazer tudo novo todo o tempo. Então, esse é um pensamento também que a gente tem que mudar em relação a pensar alternativas de retrofit, aumentar o ciclo de vida da edificação para que elas sejam mais duráveis e que a gente extraia menos matéria-prima da natureza. Bom, essa daqui é, digamos, a norma, né, internacional que fala sobre o ciclo de vida. Quando a gente vai falar de ciclo de vida, vai falar sobre essas etapas que a gente falou, elas têm sempre uma letrinha embaixo, né? Então, em relação ao produto, de A1 a 3, a construção A4 e A5, o uso de B1 a B7, fim de vida de C1 a C4 e além do ciclo de vida D. Né? Então, quando terminou, né, o que a gente vai fazer? O reuso, a recuperação, a reciclagem. Então, vocês vão ver que muitas vezes, quando se fala do ciclo de vida da edificação, vai estar acompanhado, né, de letrinhas, aí vocês já sabem aonde, que etapa elas representam do ciclo. E por último, então, nós vamos falar do carbono incorporado e carbono operacional. O carbono incorporado, então, é o carbono que está lá dentro da matéria-prima, né, do transporte, da manufatura, dos equipamentos, isto é, ao eu fazer um tijolo, por exemplo, já houve um carbono incorporado ali, né, do combustível fóssil, né, das escavadeiras, né, do transporte. Então, aquele tijolo já tem um carbono incorporado. Agora, o carbono operacional é um carbono que acontece durante o uso e manutenção do edifício, né? Então, quando eu vou fazer uma substituição de um material, eu estou usando energia no edifício, né? Então, vocês vejam a importância do projeto, porque um projeto, por exemplo, mal posicionado, que não considera o sol, né? Ventilação e iluminação naturais, é um projeto que vai, digamos, obrigar o cliente a pagar energia ao longo do ciclo de vida. Ao longo dos 50 anos, ele vai estar pagando por uma energia de um ar-condicionado, né, de um ventilador, porque o projeto foi mal feito. Então, o carbono operacional é esse, é o que acontece ao longo do ciclo de vida.
Então, pessoal, são esses digamos, os conceitos principais. No próximo módulo, nós vamos avançar e conhecer, então, mais um pouquinho dos gases de efeito estufa. Te vejo na próxima aula.